As estruturas complexas vêm da cocriação. São as células unificando-se para criar algo maior. Portanto, existe uma tendência natural organizadora dentro da criação que irá estimular, como já foi dito, deuses criadores cocriando a maravilha. O paraíso é um espaço cocriacional, compartilhado de deuses e deusas, expandindo seu potencial criativo através dessa interação compartilhada. Amados irmãos e irmãs, nesta canalização, você estará recebendo um ensinamento que finalmente irá lhe libertar das garras da paixão, que é destrutiva, irá lhe levar a um grande presente, que é a paixão divina, que cria maravilhas na eternidade. Que assim seja, Senhor. Você está prestes a escutar uma canalização. Essa canalização representa seres de planos astrais, seres que já estiveram encarnados neste planeta, o próprio eu superior do canalizador Sananda Kumara, ou muitos outros seres e entidades a serviço da evolução da humanidade. A forma de falar, o tom de voz, pode ser perturbador para aqueles que não estão acostumados. Perceba a energia e a frequência por detrás destas vozes para colher os frutos. Perceba a sutileza e a mudança do tom e a energia de cada entidade que se apresenta para auxiliar o seu ser na ascensão e evolução planetária. Que assim seja, Senhor. Esperamos que você tenha uma excelente experiência. Quando nos colocamos a trabalhar em equipe, é necessário compreender o momentum que acompanha o ser humano. Uma equipe de trabalho no Dharma, uma equipe de trabalho em Mihyarin, uma equipe de trabalho no Karma, operam de formas muito distintas para todos os efeitos quando observamos o aspecto espiritual. No mundo do engano, da aparência, da superficialidade, quando estamos observando de fora, sem entender o conteúdo, uma análise profunda, pode até mesmo parecer que são a mesma coisa. Porém, a qualidade interna, a frequência e o potencial de plasmar realidades e o que será plasmado é deveras distinto e diferente. Você pode ter pessoas que estão tentando criar em Dharma, estão ainda em dissonância. E você pode ter pessoas no Karma em profunda ressonância. Você poderia pressupor que seres que trabalham no Dharma estariam necessariamente em ressonância, mas não é o caso aqui. Seres que estarão em Mihyarin de fato estarão em ressonância. Por que isto acontece? O que estamos tentando dizer com essas distinções? Como usamos da linguagem desconstrutiva humana, todas essas diferenciações, de certa forma, são falsas, mas nos auxiliam a compreender a partir de suas narrativas. Pois tudo o que estamos dizendo é ressonância de fato e frequência. Vamos analisar mais profundamente. Equipes operando no Karma. Seres kármicos são previsíveis. Seres kármicos geram um comportamento repetitivo.
seres kármicos, dentro de uma situação corriqueira do cotidiano, age de forma repetitiva, mesmo quando este ser acha que está sendo inovador. Na verdade, a sua própria inovação, o seu próprio movimento de resistência e rebelião, é por si só um antagonismo previsível. A oposição complementar ao seu movimento anterior, pois é um ser reativo. Este ser, em vez de dizer sim para uma experiência, irá dizer não, quando na verdade um ser transcendental não diria sim ou não, realizaria a alquimia que transforma a experiência num sim absoluto para todos. Portanto, o ser kármico é previsível, mesmo quando tenta ser imprevisível. Isso significa que existe muitas vezes uma ressonância profunda entre pessoas operando no karma. O que isso significa? Por serem previsíveis, as suas colas de trabalho são intensas. São seres que estão emaranhados, estão ancorados uns nos outros em seu sofrimento. Mesmo quando estão tendo atrito e ruído, estão aprofundando os seus enlaces kármicos e emaranhamento. Mesmo quando estão em sofrimento, estão de certa forma em uma ressonância. Uma ressonância poderia ser confundido com uma harmonia. E a partir de uma perspectiva humana, é uma harmonia. A partir de uma perspectiva divina, a harmonia verdadeira só existe na unicidade. Portanto, preferiríamos descrever usando a linguagem humana como um alinhamento transitório de frequência. Por quê? Porque sempre será transitório. Estas ressonâncias no karma são alinhamentos passageiros, nem que seja encarnacional. Portanto, seres que trabalham juntos no karma têm a tendência a encontrar uma ressonância e uma produtividade, mesmo que destrutiva e complexa, porque estes seres estão ressoando uns com os outros, sejam suas feridas, seus vazios. Vamos explicar isso para que fique fácil para você. Vamos usar as pessoas que muitas vezes sua sociedade descreve rotulando, julgando como gananciosas. Este exemplo simplifica bastante. 5 pessoas profundamente gananciosas, com uma intencionalidade muito grande de ganhar dinheiro, não importa o custo, podem se juntar com muito alinhamento para dar um golpe. Estas pessoas trabalharão com afinco enquanto seus interesses estiverem em conjunção. Obviamente, sua própria ganância torna previsível que em algum momento esses seres se tornarão uns contra os outros. Poderíamos dar o mesmo exemplo, que 5 pessoas profundamente gananciosas, mas com uma educação moral rígida, intensa, que seguem e obedecem, agirão de forma distinta. Talvez essas 5 pessoas se tornarão empresários,
criando uma companhia de alta performance, e evitarão se voltar uns contra os outros devido à sua educação rígida. Ainda assim, o seu vazio, a sua ganância, muitas vezes por razões diferentes, estarão ressonando. Portanto, mesmo que de natureza transitória, os seres com seus vazios compartilhados, suas dores complementares, gosto de ser uma vítima, preciso sempre de um algoz. Alguém que gosta de se sentir culpado por ser um algoz, ciclicamente encontrará um match com este ser, podendo criar uma dupla de criação, seja de negócios, seja um casal, seja de amigos. O que estamos lhe dizendo é que no karma muitas vezes encontra-se vínculos fortes de ressonância. E essa ressonância está baseada nas feridas, nos vazios. Por isso que muitas vezes o ensinamento de Kumara aqui encarnado ensina as pessoas a prestarem atenção que grande parte daquilo que chamam de paixão em sua humanidade, em sua realidade, nada mais é do que uma ressonância de dores, uma complementariedade de vazios, de sofrimento. É um magnetismo intenso de complementariedade, mas que o ser alheio, que ainda acredita num mundo de sorte e azar, que ainda acha que as coisas caem no colo sem qualquer relação com o que está acontecendo dentro de si, este ser pode ver um magnetismo e uma atração intensa como a resposta de todas as suas preces e sonhos, sem entender que o magnetismo intenso é um coupling magnético, um atarrachamento de campos complementares. Portanto, no karma, existe uma tendência a encaixes profundos. Porém, esses encaixes profundos jamais descreveríamos como harmônicos, pois são sempre de natureza transitória. São de natureza transitória porque estão sempre baseados na mentira. Portanto, encontrarão a mortandade, o decaimento, o ciclo autodestrutivo que se devora. Uma relação que é como uma bomba relógio. Inicia com um grande magnetismo e parece que tudo é uma maravilha, mas no momento que tocam os campos, já se sabe o que acontecerá no futuro para quem é capaz de ver o campo energético e as linhas do tempo. A forma altamente destrutiva com que finalizará aquela conexão, porque os seres são lineares e previsíveis, dominados por seus sofrimentos. Então apenas é uma questão de tempo até a grande desilusão e o vitimismo que estava pré-programado nos campos energéticos se apresentarem. Isso de forma alguma é um tipo de julgamento ou sentença ao sofrimento aos seres humanos. Ao contrário, isto é apenas a descrição de um ser divino que observa para além do espaço e do tempo as criações dos seres inconscientes. Portanto, o que estamos aqui revelando para você é que existe algum tipo de inteligência profunda que gera um encaixe entre os seres que estão no karma. Esse encaixe temporário pode ser de natureza, digamos assim, numa linguagem bem humana, invejoso. No sentido de, nossa, que incrível esta conexão. Um casal extremamente apaixonado no primeiro momento de seu magnetismo, mesmo que seja baseado na complementariedade de corpo de dor, pode parecer assim,
Nossa, como eu gostaria disso para mim! Obviamente, o ser ignorante não será capaz de ver as linhas do tempo e o que de fato significa e o preço daquela paixão aparente e circunstancial. O ser que olha de fora o filmezinho de Hollywood pode falar: nossa, que incrível! O ser atávico está profundamente identificado. É o homem e a mulher predisposta à ilusão. Deseja se alimentar da mentira. Nossa, isso significa então que seres do Dharma não terão tal intensidade. Amado irmão, amada irmã, será muito mais delicado para um ser de Dharma encontrar a profundidade deste atarrachamento. E explicaremos por quê. Da mesma forma, um ser de Mihyarin poderá encontrar um ainda maior. O que estamos lhe dizendo é que um ser kármico, ele encontra alianças de circunstância profundas, intensas. A intensidade de seu campo de sobrevivência, a intensidade daquilo que poderíamos chamar de drama e identificação humana, garante que estes seres tenham essa intensidade transitória em suas conexões. Essa intensidade, essa aliança de vazios, não deve ser fabricada no Dharma, mas deve ser compreendida em sua natureza, para ser criado uma conexão de igual valor e intensidade, porém não mais baseado na inconsciência, nas dores e ressonâncias de sofrimento e cocriações negativas, mas a partir de agora de um chaveamento magnético deliberado. E isto é para artífices do ser em profundo desenvolvimento. Portanto, um ser que ainda está aprendendo espiritualidade, mas pode estar, da nossa perspectiva, ainda um aprendiz, mas de sua perspectiva pode estar há décadas, pode dizer assim num ledo engano: as paixões mundanas não existem para um ser evoluído. Isto é uma grande mentira. Porém, existe muita verdade nesta frase, como você acabou de perceber. Existe sim uma profunda paixão que existe dentro do mundo, portanto uma paixão mundana, disponível ao ser do Dharma e Mihyarin. A diferença aqui é que esta paixão precisa ser co-criada conscientemente e, portanto, requer profunda atenção. Preste atenção no exemplo. Seres de karma são como ímãs altamente conectados num campo, atraindo qualquer peça que possa encaixar. E vão andando por aí com uma outra peça buscando desesperadamente o encaixe de mesma maneira. E se encontram e se encaixam para viver os seus dramas. Um ser de Dharma deliberadamente está desconstituindo estes campos. Um ser de Dharma está desfazendo os seus encaixes. Portanto, a aparência inicial é que este ser inequivocadamente está se distanciando das paixões mundanas baseadas na ilusão. E isto é o aspecto absolutamente verdadeiro dessa constatação espiritual. O que está ausente aqui
é o entendimento do artífice que é capaz, através de um processo colaborativo, desenvolver o magnetismo que atarracha. Mihiarin, como já foi dito, não é um estado necessariamente natural, mas é um estado natural para quem alcança a totalidade e a plenitude. Isto pode parecer paradoxal, mas naturalidade aqui representa algo que simplesmente acontece. Isto é o que um ser de um karma vivencia. Um ser de Dharma evolui conscientemente até um ponto que só faz sentido ir numa direção. Mas ele é um ser livre e pode escolher naturalmente qualquer caminho. Portanto, a naturalidade do Dharma é a liberdade e a escolha consciente. E a escolha consciente que faz mais sentido é aprofundar a sua devoção e o seu serviço à totalidade. Portanto, aqui estamos brincando e jogando com as palavras. Mas retornando à questão, um ser do Dharma pode escolher seguir ou não por este caminho. Um ser do Karma seguirá. E aqui a palavra naturalidade representa um empurrão numa direção que o ser não é capaz de perceber ou evitar. Portanto, essas paixões, e paixão simboliza aqui uma palavra que significa especificamente conexões magnéticas intensas, sejam românticas, como normalmente são aprendidas e utilizadas, mas podemos aqui estar usando também em direção ao propósito de vida e seres compartilhando um propósito, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de missão, seja no ambiente cocriacional. Portanto, paixão está cumprindo o papel de conexões magnéticas intensas. Um ser apaixonante, uma visão apaixonante, uma amizade apaixonante. Uma vez compreendido a semântica e o significado das palavras para minimizar as confusões, o ser do karma estará vivenciando isto como algo corriqueiro em sua vida. Ah, mas mestre, guia, guru, muitos seres humanos não se apaixonam. Querida irmã, os seres humanos que não se apaixonam estão apenas desconectados de suas emoções, mas o seu corpo continua magnético. Portanto, mesmo que esteja desconectado de suas emoções, a energia estará lá, agindo no inconsciente. Portanto, cuidado com essas acepções. Lembre-se dos ensinamentos. O ser que não reconhece estados emocionais não significa que as frequências e energias não estejam atuando em seus campos magnéticos. Espero que isso esteja compreendido claramente para você. Portanto, o nosso interesse aqui é entender que existe sim uma paixão de natureza transcendental e espiritual. Existe sim, portanto, uma paixão mundana que ocorre no mundo, que pode surgir a partir de um ser altamente evoluído no Dharma, um Mihiarin. Esta paixão, porém, irá surgir de um alinhamento de intenções, de um alinhamento de escolhas cocriacionais. É um encaixe magnético que pode e deve ser deliberadamente desenvolvido para aqueles que desejam cocriar. O que estamos dizendo é que a paixão que o ser humano iludido esbarra ao longo de sua jornada
como sendo algo aleatório, que na verdade nada mais é do que um match de frequências de sofrimento. Por que é um match? Preste atenção, sutileza. Paixão é a intensidade, e a intensidade do ser do karma é a sua densidade e o seu sofrimento. Portanto, a intensidade vem da densidade aqui, certo? Está claro? Por isso que é sofrimento, mesmo que tenha alegria. A maior parte é baseado no campo intenso de sobrevivência daquele ser. Só para deixar claro que isso não é uma injustiça. Porém, a paixão intensa de um ser de Dharma pode ser ainda mais intensa. Mas essa intensidade não virá a partir da densidade do sofrimento compartilhado e de suas feridas ressonando. Aqui, a intensidade da paixão vem da ressonância criacional, vem da ressonância de intencionalidade. Portanto, seres que escolhem criar projetos em conjunção, seres que escolhem criar até mesmo, quiçá, uma família, mas em profunda ressonância, estes seres estarão acessando a possibilidade da emoção, do laço magnético forte e passional. A passionalidade aqui pode ser facilmente corrompida e mal compreendida devido à linguagem humana, que vê passionalidade como conflito, raiva. Aqui não estamos falando da paixão que gera apego. Aqui estamos falando da paixão que gera laços fortes e intensos emocionais, energéticos, proximidade, que pode ser confundido com apego. A diferença aqui é que este laço é nutrido de forma deliberada, pois é visto como um asset, pois é visto como uma bênção, pois é visto como algo extraordinário que sustenta e garante uma cocriação. Aí entramos porque seres em Minyarim podem e devem usufruir naturalmente de uma grande paixão compartilhada. Seres no Dharma, como foi dito anteriormente em outras canalizações, são seres que podem estar mergulhados no caldo dourado de possibilidades de um ser livre em alta frequência, mas que não necessariamente estará gozando de laços profundos, podendo estar por aí fluindo, coupling and discoupling, juntando e desatachando de outros seres na vida. Porém, o ser em Minyarim adotou para si o chamado de elevar a totalidade. E como dizemos em outra canalização de forma muito clara e descritiva, organismos superiores nos ensinam que tudo aquilo que é mais evoluído nesta criação tem um ordenamento superior e complexo do ser unicelular para um ser humano de trilhões de células com trilhões e trilhões e trilhões de átomos. Portanto, um ser unicelular e um ser humano, existe uma distinção extraordinária de complexidade. Uma única célula é um milagre. Um ser no Dharma é um milagre. É uma esfera capaz de sustentar-se dentro de uma criação potencial. Um ser de Dharma é um milagre divino. É criança divina desperta. Porém, as estruturas complexas vêm da cocriação. São as células unificando-se para criar algo maior. Portanto, existe uma tendência natural organizadora dentro da criação que irá estimular, como já foi dito, deuses criadores cocriando a maravilha. O paraíso é um espaço cocriacional, compartilhado de deuses e deusas.
expandindo seu potencial criativo através dessa interação compartilhada. Portanto, Mihyarin é um estado que leva os seres que desejam servir a totalidade de alguma forma, serem encaminhados ou encaminhadas a agrupamentos de pessoas ou outros seres com a mesma intencionalidade. E é sábio preservar essa junção. Mais sábio ainda é deliberadamente, conscientemente, apropriar-se daquilo que estamos nomeando de paixão, que é o aprofundamento da conexão de forma consciente e deliberada. Esta junção deve ser feita de forma precisa, compartilhada, conversada, diagnosticada com a consciência suprema. Devemos sempre estar aqui, atentos e cocriando com o universo que compreende qual o caminho a ser seguido, quais as egrégoras e núcleos de criação precisam ser formados e em que momento. Este trabalho deve ser alinhado sempre com a inteligência universal. Esta é a diferença entre o atarrachamento kármico e dármico. Um atarrachamento em Mihyarin, que seria um dharma em profundo propósito devocional. Este atarrachamento, portanto, estará sempre alinhado ao serviço e à ordem divina. Ao maestro, como digamos. O maestro irá dizer assim: vocês aí, por favor, se juntem desta forma, porque a sua canção ela será sagrada para a grande sinfonia do universo. Portanto, a consciência suprema entende que a complementariedade, a beleza daqueles seres juntos, será capaz de produzir algo extraordinário. Portanto, você não deve presumir. Você deve compreender a visão da consciência suprema e deixar que ela revele. E uma vez revelado, seres altamente conscientes estarão recebendo a revelação em conjunção. Portanto, caberá à inteligência de grupo destes seres saber desenvolver a formatação adequada e ideal desta cocriação apaixonada. Que assim seja, e assim o é. Em ambos os casos, existe uma inteligência em ação. Em ambos os casos, existe uma intensidade cocriacional, tanto no karma quanto no dharma. Porém, no karma, a inteligência é a escola. E a escola é a marreta, é o sofrimento, é o atrito, é as ilusões, dando espaço à evolução do amor e da consciência, que será capaz de pôr fim à mentira e retornar à verdade. No Dharma, a inteligência está na verdade. Portanto, ela está alinhada a deuses, deusas, criadores, criadoras, em alta ressonância harmônica, compartilhando a cocriação em um paraíso maravilhoso. Portanto, embora haja uma inteligência, embora haja um atarrachamento em ambos os casos, um está a serviço de um aspecto evolutivo e outro de outro aspecto evolutivo muito mais avançado. Por isso que este outro, o segundo, é o que de fato chamaríamos de uma ressonância harmônica profunda. Uma harmonia de fato, pois esta é capaz de manter-se na eternidade. Porém, a eternidade, como o ser humano pode conhecer, significa que ficarei sempre assim. Não.
A eternidade significa que não existe um fim pré-programado. Significa que o fluxo cocriacional e as maravilhas serão aqueles que irão ditar o desfecho ou não, o retorno, a pulsação, a dança, o esticar e retornar, o que quer que seja. Enquanto no karma tudo está pré-diagnosticado e o fim é sempre inevitável, devido à entropia e à mortandade dos seres no karma. Que assim seja, Senhor. A paixão do Dharma e do Mihyarin, mesmo que ela tenha uma natureza transitória, vamos dizer assim, que é isso que estamos tentando lhe demonstrar, que ela não seja eterna no sentido que a humanidade tende a trazer, ou seja, será sempre assim, estagnado. Lembre que isto é o paraíso na eternidade, e o paraíso na criação é uma outra forma de expressar a eternidade, como já foi amplamente explicado em outras canalizações. Portanto, a diferença entre essa transitoriedade na eternidade, no Dharma e Mihyarin, e a transitoriedade kármica é que uma tem natureza destrutiva, caótica, e a outra tem uma natureza preservativa e sustentadora. Significa que mesmo que haja uma dança e uma movimentação no Dharma e Mihyarin, ela acontece de forma bela, generosa. Isso significa que a movimentação das peças não acontece de forma a desestabilizar e enfraquecer, mas acontece como já foi ensinado, uma dança e uma cadência, um fluir. Portanto, não importa qual é a complexidade e a intensidade de uma criação, ela não será colocada em risco, por assim dizer, por movimentos abruptos. A não ser, obviamente, que um ser de Dharma e Mihyarin decaia. Caso contrário, o movimento é sempre fluido e harmônico. Sempre existirá uma dança e uma sincronicidade impecável de eventos e circunstâncias. Portanto, vai entendendo que não é necessário ter medo ou resistir à intensidade e à beleza dos magnetismos cocriacionais no Dharma. Ao contrário, ele vem com esta apólice de seguro, que é livre de drama e identificação. Que assim seja, e assim ora. Livre de drama e identificação. Bom, drama eu acho que é bastante autoexplicativo para todos os seres que estão nos seguindo. Drama é uma intensidade emocional baseado nos nossos vazios. Mas aqui a palavra identificação representa o seguinte aspecto: que eu, como ser divino que estou cocriando com outros seres divinos, não irei personificar, não irei identificar-me com a mudança de tom, de busca de um outro Criador. Portanto, entendo que quando um outro Criador muda de tom e deseja seguir por uma nova direção criacional, aquilo não me fere, aquilo não me ofende, não diz respeito a mim. Não estou sendo rejeitada, rejeitado. Aquela mudança de tom é apenas parte do fluxo infinito cocriacional. Da mesma forma, essa mudança de tom, de direção, que é algo sagrado para todos os seres de Dharma e Mihyarin, é feito de forma harmônica, em alinhamento com o grande maestro. Então a troca dos bastões, por assim dizer, também irá garantir que não haja identificação e ao mesmo tempo a garantia de cada ser
nos seus movimentos. Portanto, isso que significa estar livre de drama e identificação. Que assim seja e assim honre. Criador, criadora. Esta intensidade é um selo, um lacre, que fortalece e garante grupos de seres, estabiliza-os, como já trouxemos para vós, o entendimento do arranjo de átomos de um diamante, em comparação, por exemplo, com o grafite. Um se desmancha facilmente com a sua unha, e o outro é a substância mais dura conhecida pelo ser humano. É o mesmo ingrediente, o carbono. É a forma como ele é organizado e comprimido, forçando conexões multidimensionais versus conexões apenas lineares. Portanto, um diamante são conexões complexas e múltiplas, estruturadas de forma precisa e objetiva, que estabilizam um grupo de ser em altíssima complexidade e força. A deliberalidade deste processo requer o entendimento do co-criador, em primeiro lugar, do que ele está adicionando à sua realidade, à sua existência, e ao mesmo tempo o que ele está abdicando. Ter esta força e esta complexidade e a beleza de um diamante. Em primeiro lugar, faz com que aquele ser que está apenas no Dharma, alheio, abdique, de certa forma, de uma liberdade. O átomo que está compondo um diamante não está flutuando na atmosfera humana por aí. Uma conexão solta, bastante livre, porém desordenada e caótica, como é a natureza de um fluido. Portanto, o mesmo carbono que estará solto na atmosfera poderá ser rearranjado sobre calor e pressão a se tornar um diamante. Uma vez tornando-se um diamante, a força de sua conexão com outros átomos de carbono fazem com que ele se torne aquilo que é a substância mais dura conhecida pelo ser humano. Qual o ensinamento contido aqui? É que você, que é um ser do Dharma, estará abdicando de algo. A tendência do ser humano que está na mortandade, a tendência do ser humano que está na ilusão, a tendência do ser humano que está na sobrevivência é olhar sempre para o perigo, para a falta, para o fim. Portanto, este ser está sempre tentando garantir a sua sobrevivência. Está sempre tentando garantir uma suposta liberdade. Está sempre tentando garantir a sua sustentação. Está sempre tentando proteger-se da perda.
nem que seja da perda ilusória de um prazer ou da opção de escolher. Portanto, o ser humano condicionado vê como uma ameaça a perda suposta de uma liberdade, porque aquilo que um átomo de carbono na atmosfera é capaz de fazer, visitar, ir, é muito limitado em comparado com um diamante que é capaz de estar em qualquer ambiente, ir em qualquer lugar, servir a qualquer propósito, mesmo quando está avulso e parado no lugar. O diamante está reluzindo, trazendo beleza à criação. Mesmo sem utilidade, ilumina a vida de outros seres. O que estamos querendo lhe dizer é que a tendência condicionada no ser humano é fugir de tais situações, não querer se envolver com tais compromissos. Muito distinto é um ser que realmente compreende a eternidade, pois o ser que é eterno não possui esta ansiedade e não se sente ameaçado ou prisioneiro por uma conexão tão intensa. Este ser, ao contrário, está buscando a sua máxima expressão. Compreende que existe um limite muito grande que pode alcançar sozinho, mesmo que seja eterno ou eterna. Começa a entender que para criar maravilhas precisa se juntar a outros criadores, formando estruturas mais complexas. E um diamante com uma estrutura maravilhosa começa a fazer muito sentido. Como dito em outras canalizações, começa a surgir conceitos como mônada, egrégora, fraternidades, ordens divinas, grupos que se alinham profundamente em um propósito e têm a oportunidade de começar a formatar-se como um diamante. Pois, como dito, o carbono que está na atmosfera flutuando pode se juntar para tornar um grafite com um propósito maior, mas ainda assim não chegando à integridade de um diamante. Isto é uma brincadeira com a formatação atômica, mas ao mesmo tempo é uma expressão clara de como as formatações fazem diferença. A mesma substância cumpre propósitos distintos e muito diferentes em seu potencial. Portanto, um ser que compreende a sua própria eternidade e não está mais condicionado aos seus medos atávicos de um ser humano linear, não terá medo de abdicar de uma liberdade em prol de aprimorar o seu potencial e, mais do que isso, aprimorar toda a criação e carregar em seu bojo o poder e o potencial de um diamante que é ir em qualquer lugar, estar em qualquer situação e alcançar qualquer resultado. Que assim seja e assim eu é. Isso significa, criador, criadora, que seres ainda escorpioninos e conduzidos por suas chagas e sofrimentos, que ainda estão aprendendo a natureza do Dharma, mesmo que oscilando entre Dharma e Karma, tenderão a ter medo da unificação profunda, pois ainda estão condicionados a ter medo de conexões complexas. Estão condicionados a buscar segurança na linearidade, seja nas conexões, seja nas ações. Portanto, criador, criadora, vai entendendo os medos atávicos nos seres humanos
E como isso pode estar contido em você, lhe deixando prisioneiro, com medo. Da mesma forma, não estamos pedindo para que você saia desenfreado, desenfreada por aí, pois isso há de ser cocriado com a consciência suprema em alta frequência e ressonância. Ao contrário de um movimento caótico dos magnetismos humanos que vão acontecendo por aí, essas construções são um ato de um artífice que apara cada aresta e entende cada movimento, fazendo da forma adequada para gerar os melhores encaixes. Que assim seja, Senhor. Portanto, em uma mão, você estará abdicando de uma liberdade. Uma liberdade de seguir esses magnetismos intensos, pré-condicionados na humanidade. Você terá que abdicar de uma paixão kármica e terá que se tornar um artífice de uma paixão dármica. A paixão dármica requer bastante de você e da sua colaboração. A paixão dármica, acima de todas as coisas, está falando do seguinte: no karma você já tem um formato pré-estabelecido, sim ou não? Né? Você tem todos os seus condicionamentos lineares. E isto torna você um encaixe para aquela pessoa. Aí vamos ver aquele exemplo clássico, né? A pessoa está dentro de um relacionamento no karma, tem um encaixe que é uma ressonância diferida, e de repente uma das partes cresce, amadurece, aprende a lição do karma. E agora não é mais um encaixe, some a paixão. O outro ser humano, ambos podem se sentir traídos pela relação. Onde foi parar a nossa paixão? Não faz mais sentido. O encaixe desapareceu. Então não é algo que, para o ser inconsciente, parece aleatório. Para o ser que não entende nada do que acontece embaixo da superfície, toda essa experiência humana parece deveras aleatória. Porém, para o ser de Dharma e profunda consciência, ele já está entendendo que estes encaixes agora são deliberados. Portanto, ser o artífice é entender que eu vou adotar um encaixe. E adotar um encaixe significa que eu vou ter que manter e sustentar deliberadamente uma conexão e formatação. Mais do que isso, eu vou ter que aprender a nutrir, manter, sustentar um estado de paixão através da apreciação, da compreensão, da celebração, daquilo que descrevemos como votos. Ou seja, este ser estará reafirmando uma configuração específica que cria a conexão magnética intensa que sustenta o diamante. Portanto, existe uma deliberalidade, uma manutenção consciente que com o tempo aqui linear, mesmo que na eternidade, irá se sustentar sozinho com muita força como um vínculo magnético. Ou seja, a deliberalidade irá vincar uma conexão que se torna autossustentada e profunda como um diamante. Isso tudo feito agora de forma alinhada com a consciência suprema, tendo em vista um objetivo cocriacional e a sustentação de uma egrégora, de uma união específica. Portanto, de natureza muito distinta, as duas formas de existir. E estamos abdicando aqui da liberdade, tanto do Dharma quanto do Karma, de viver de forma aleatória. No Karma, a aleatoriedade é ilusória. Não existe de fato nenhuma aleatoriedade. Ela é uma mentira. Na verdade, o ser é previsível e linear. No Dharma, porém, esta aleatoriedade pode de fato ser alcançada. E ainda assim terei que abdicar dessa aleatoriedade. Esta aleatoriedade do Dharma
não necessariamente significa de qualquer forma boa ou ruim experiência, mas significa que a escolha mais sensata de um ser que agora é eterno é buscar alcançar a sua máxima expressão. A máxima expressão da vida, como um exemplo, não é o ser unicelular, mas seres altamente complexos unificados com uma intencionalidade. No caso, a experiência de um corpo humano. Portanto, seres que evoluem conscientemente entenderão que é sábio responder ao chamado de se tornar parte de um organismo mais complexo. Porém, agora, ao contrário do karma, onde os magnetismos e os laços acontecem de forma randômica para quem está vendo de fora, no Dharma, você estará deliberadamente escolhendo assumir uma forma. Isso não significa que a consciência suprema, todo o seu ciclo criacional, não esteja sendo levado em profunda consideração pela consciência suprema, que compreende os potenciais antes mesmo que o ser de Dharma seja capaz de compreender, pois essa é a natureza de um maestro supremo, garantindo as cocriações. Portanto, o ser de Dharma, que vive em Dharma por um decorrer, naturalmente irá começar a fervilhar. E este fervilhar a consciência suprema observa e compreende, convidando e conduzindo a esta complexidade que reforça. Portanto, é um processo co-criativo com a consciência suprema. E da mesma forma como um ser humano é altamente complexo, com as células fluindo em seu interior, fazer parte de um diamante na cocriação de um organismo mais elevado não necessariamente simboliza estagnação. Portanto, existe ainda assim uma evolução cocriacional e um desenrolar e um movimento, uma dança fluida neste sentido. Portanto, desta forma, por mais que podemos usar a palavra paixão para ambos os casos, o que de fato está por detrás é muito diferente. Mas se sustenta o pilar, a base essencial desta palavra, que é o vínculo forte e intenso de magnetismo entre os seres. Que assim seja, assim é. Portanto, Criador, Criadora, se você deseja ser um ser iluminado e radiante na nova Terra, você terá que imediatamente abdicar das suas ilusões passionais. Deixar ir a ideia do príncipe encantado, da princesa encantada, e entender até mesmo a natureza tóxica e destrutiva dessas paixões não conscientes. O nosso chamado aqui para você é despertar para a cocriação consciente. Portanto, todos os seres humanos que estão acompanhando essas canalizações, já estão ambicionando ou fazendo parte de grupos de seres que desejam fazer parte de forma deliberada da criação de uma nova terra, terão que aprender a cocriar, fortalecer. Mas essa cocriação e fortalecimento em primeiro não é fora, é dentro. A cocriação é aprender a escutar e seguir a voz da consciência suprema e segui-la com absoluta confiança. Já demos o alerta antes, não estamos falando de escutar o meu coração, como muitos de vocês confundem esta experiência. Estamos falando de aprender algo muito mais sofisticado,
aquilo que a grande maioria do ser humano em evolução chama de ouvir o coração. É uma experiência muito simples que iremos repetir pela enésima vez. O ser humano moderno é desconectado, desenraizado em sua grande maioria. Portanto, é um ser que não é capaz de sentir sua intensidade emocional. Os portais para essa intensidade emocional é o seu coração, que lhe conecta ao Omega, o feminino. Quando abre o coração, o ser humano começa a ouvir as vozes de suas emoções, que na verdade são a sua linearidade e os seus condicionamentos. Portanto, este ser não está ouvindo o coração, está ouvindo suas emoções e condicionamentos. Condicionamentos aqui, querido, não é algo negativo necessariamente, pois este ser pode já ter condicionado positivamente seus estados emocionais. Portanto, este ser pode estar sentindo êxtase e felicidade. Ainda assim, o êxtase e a felicidade pode ser enganador. O êxtase e a felicidade que você tem ao imaginar uma viagem para a praia não significa que você está alinhado com esta realidade ou este seja o caminho que você deva seguir. Aqui estamos falando de algo muito transcendental. Portanto, é necessário aprender, como estamos dizendo, uma tecnologia de cocriar, mas em primeiro dentro. Cocriar com o espírito e com a consciência alinhada. Aprender a distinguir os vários humores, magnetismos, movimentos e inteligências diferentes que habitam o seu corpo. Como nos damos ao trabalho de lhe explicar no dia anterior desta canalização sobre os vários personagens ocultos que habitam o seu ser. Portanto, um ser ainda em aprendizado pode dizer: estou ouvindo meu coração, quando na verdade está sendo conduzido por um personagem oculto. Portanto, é necessário em primeiro lugar, para cocriar entidades altamente complexas do Dharma e Minhyarim, a cocriar com a consciência suprema e o grande maestro, pois esta será a garantia, a fonte de grande harmonia. Quando o maestro diz: este é o caminho para vós, todos receberão mesmo o ensinamento e aprendizado. Portanto, não haverá dissonância, mas ressonância, é claro. Em primeiro, com a consciência suprema que garante a ressonância de todas as peças. Isto remove por completo da equação o risco que o ego individual de um ser humano, ainda no karma, interfira. Pois o Dharma não é mais dependente de um único personagem, sim. O ser na eternidade compreende que o personagem é apenas uma expressão de algo que você de fato é, o Criador. Portanto, você não estará taxado as características do seu personagem. Digamos novamente aquilo que pontuamos, a identificação. Você não está identificado. Portanto, aprender com as orientações do divino, que diz assim: você se arranja assim, você se arranja assado. Isso não me diz respeito, não tenho que me incomodar. Isto é o que é agora. Porque é assim. A consciência suprema compreende que este é o melhor caminho neste momento. Portanto, não existe um estado de rebelião ou vitimismo. Ao contrário, entende-se que cada formatação é uma garantia divina. Por isso, o ser consciente criando em Dharma e Minhyarim, primeiro precisa coordenar-se com esta voz transcendental, aprender a encontrá-la, sintonizar-se com ela e segui-la prontamente. Uma vez desenvolvendo esta habilidade, você está pronta para se tornar um pilar de uma cocriação. Agora o segundo passo é uma cocriação com outros seres livre da vaidade linear humana, que não extrai valor, merecimento ou significado das formatações. Ao contrário, apenas compreende que seja lá qual o motivo, isso está a meu serviço, a serviço de todos os seres que me garantem e da consciência suprema.
E seja lá o que vier desta formatação, será algo benéfico para todos os seres envolvidos. Isto pede um gesto de fé e confiança. Abdicar de tentar provar algo com estas formatações e arranjos e aprender a maravilha de servir e colher os frutos de tornar-se um diamante. Que assim seja, Senhor. Estamos deixando claro aqui é algo que pode parecer surpreendente para um ser humano linear. Mesmo que este ser humano linear esteja muito mais escravizado do que qualquer ser no Dharma ou Mihyarin. O ser de Dharma e Mihyarin precisa abdicar de sua vontade própria. Este precisa abdicar. A palavra precisa não significa uma ordem ou um comando. Significa uma configuração mais sábia. Este ser de Dharma e Mihyarin, ele não estará sendo conduzido pelos seus caprichos e vontades individuais. Ele não está as desconsiderando, pois compreende que esta é a maravilha de seu ser. Ele está apenas permitindo que isso esteja lá como uma garantia de integridade e de apreciação da realidade como ela se apresenta. E compreende que a consciência suprema sempre leva isso em consideração. Sempre. Portanto, este ser precisa estar disposto a abrir mão e movimentar-se de acordo com a condução da grande orquestra, mesmo quando pode estar indo, aparentemente, contra os seus interesses pessoais. Pois este contra os seus interesses pessoais está a garantia do divino do seu verdadeiro atendimento. Às vezes, os seus gostos pessoais é aquilo que lhe impediu de viver a plenitude do seu ser. Porque os gostos pessoais de alguém que está aprendendo o Dharma muitas vezes foi criado pela lagarta. O gosto pessoal de viver embaixo de uma folha é um condicionamento que precisa ser superado pela lagarta. Porém, o ser humano não compreende o que é ou não um condicionamento destrutivo. Mesmo quando o divino pode dizer literalmente, isso não é saudável para você, siga por este caminho. No dia seguinte, o ser humano pode estar questionando de novo. Estou tão habituado a ser isso, por que eu não posso mesmo? Por que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Isto é apenas a natureza de um condicionamento. Por isso que um ser de Dharma e Mihyarin buscando uma evolução e uma complexidade maior será ensinado a deixar ir preferências que são dissonantes do seu potencial. Essas preferências se tornarão outras preferências muito mais ressonantes. Muitas vezes preferências que eram baseadas no medo. Viver embaixo da folha escondido era porque eu tinha medo da exposição. Então você irá compreender que suas preferências, eu preferia que fosse assim, não devem necessariamente conduzir você na cocriação com a consciência suprema. Por isso que a cocriação, em primeiro lugar, é com o grande maestro, pois ele será capaz de levar você para longe daquilo que diminui o seu potencial. Portanto, todo desconforto que possa ser gerado devido ao atavismo humano só será possível ser revertido, superado, transcendido, reconstituído de uma nova forma mais bela, se o ser sabe seguir com absoluta confiança as vozes que conduzem o ser divino. Está compreendido? Primeiro segue este ensinamento, este aprendizado. Obviamente, o desdobrar disso é a forma como você irá interagir e se relacionar com seus co-criadores.
com os outros elos e vínculos desta estrutura mais complexa. Isso também será indicado pela raiz do Dharma em Mihyarin, pela consciência que orquestra. E quanto mais condutiva você for de seguir estas orientações, de deixar com que ela lhe conduza a uma nova forma de altíssima frequência e coerência harmônica na eternidade, mais rápido você irá encontrar o fortalecimento de seu propósito, de sua força interior, pois um diamante, como dizemos, é muito mais forte de qualquer outra estrutura. Isso também lhe estabilizará e trará força, disposição. Portanto, não resista aos chamados da consciência suprema, pedindo para que você se rearranje. Não se ressinta daquilo que representa e qual o seu papel dentro de cada estrutura. Compreenda que tudo tem natureza transitória e possui uma razão de ser, e o grande maestro é aquele que vê toda a soma da obra. Que assim seja, assim eu amo. O Dharma em Mihyarin é uma orientação divina de cocriar em devoção, fazendo bem a todos os seres. O Dharma em Mihyarin possui uma ressonância que todos saiam ganhando. Então não importa a posição, o momento, a singularidade do seu ser dentro de uma organização, ela sempre será para o ganho de todos os seres. Isso está garantido pela formatação de Mihyarin. O ser que pensa ainda em injustiça, injustiça, devo, não devo, deveria ser isso, deveria ser aquilo, prefiro aquilo e outro, ainda está vendo a garantia divina a partir de uma perspectiva muito humana, que não entende os próprios presentes que está ganhando. Isso não é um problema, mas é algo a ser transcendido. Ah, mas por quê? Por quê? Deve ser substituído, pois eu confio na frequência que garante a minha vitória. Que é aquilo que descrevemos como aprender a seguir o coração de fato. A mais, não existe A mais. Quem fica no A mais, desalinha-se. Eu confio. Faço a minha parte. Quanto mais rápido você fizer, mais rápido você colhe os frutos e as garantias. Quanto mais rápido você fizer, mais você irá desfrutar, fortalecer, crescer. E lembre-se que isso é compartilhado. Portanto, não só você, mas como todos aqueles que você está sendo chamado a compartilhar, irão estar se fortalecendo quão mais rápido você responder o chamado. Portanto, a partir de agora, viver uma vida incrivelmente forte, magnética, condutiva, intensa, pede de mim a capacidade de confiar e seguir a voz condutiva de um coração alinhado na verdade. Uma fé que muitas vezes foi descrita por cega, mas não é verdadeiro. A fé do ser no Dharma, ela é transcendental e ela vê tudo. Ela vê antes do tempo. A fé cega é uma expressão humana
pois está querendo dizer de fato o seguinte: ei, você que está hipnotizado pelas suas próprias criações miseráveis, se torne cego às suas criações miseráveis. Pare de acreditar na sua auto-hipnose, que garante um mundo de sofrimento. Pare de ser tão fixo no mundo externo e passe a olhar para dentro, pois agora você se tornou cego, e crie lá dentro. A fé cega, na verdade, está se referindo a uma visão transcendental daquele que vê tudo, pois está vendo dentro. Pois tem uma fé iluminada que sabe que eu crio a minha realidade. Estou na verdade. É mais fácil ainda do que para os outros que ainda estão tão identificados, do que para você que já sabe tanto através dos ensinamentos. Portanto, confie, tenha fé, pois como diz a mensagem do Cristo, ela move montanhas. Que assim seja, Senhor. E deixe claro que a passividade aparente da paixão kármica precisa ser substituída pela deliberalidade consciente que esculpe de um artífice e sustenta no Dharma e Nihiarim. Portanto, em você é meio que passiva nos eventos que se desdobram. Por isso que parece que caiu no colo, encontrei. Enquanto no outro você cria, sustenta, aprimora, é conduzido, segue na fé, confia e vai se reestruturando conforme a grande dança que pode ir modificando a configuração para fortalecer ainda mais. Que assim seja, assim é. Agora eu quero que você, novamente, imagine que você está vendo a sua vida de cima. E que você está vendo ela numa linha do tempo. E você vai vendo ramificações das suas conexões ao longo do tempo. Você está lá vendo as naturezas caóticas, dolorosas, a conexão se inicia. Vai ficar muito claro para você a ressonância de dor e sofrimento naquela conexão. As falências, quando ela terminou, como sendo a maturação daquela semente no início. Você consegue ver as suas relações familiares como o reflexo de outras vidas. Você consegue ver lá longe outras vidas e só se refletindo aqui uma família que ressonasse. Você está vendo por que laços com familiares sumiram ao longo do tempo? Por que aquele outro familiar você tem ainda uma ressonância, talvez? Porque venha de uma orientação maior de propósito divino. Você vai ver que por que tem aquele amigo, aquela amiga que ainda te machuca a perda? Porque você está vendo que este ser tinha o potencial para ressonar com essa frequência e não consegue, está em decaimento. E você vai ver que não faz sentido algum seguir se ressentindo com isso. Você sabe que isso é uma ilusão? O tempo linear é uma ilusão. Aí você olha tudo isso e agora você vai ver você sendo o ser transcendental. Olha as mandalas maravilhosas de cocriação que você vai estar criando. E olha que talvez você está ocupando um ponto do centro dessa mandala muito forte. Como um diamante inquebrantável ao centro de uma grande criação.
Talvez você vai ver que você está segurando as mãos muito entrelaçadas com pessoas. Uma grande proximidade. E vai ver muitos outros se juntando e se aproximando para fortalecer. Criando outros nós, diamantes, como uma joia preciosa na eternidade. Talvez você se veja em algum momento ocupando uma posição na margem, com uma joia pendurada, uma grande mandala, uma gema, para depois você irá se tornar o centro de uma mandala por si só. Muito disso representa suas cocriações com a consciência suprema e os vários estágios e movimentos dessas cocriações. Veja a natureza reluzente divina de um ser em Mihyarin, comparado com os aspectos caóticos de suas criações anteriores. Que assim seja e assim é. A beleza que você é capaz de se tornar para si, para a eternidade, para a humanidade, é inenarrável. Portanto, qualquer respiro ilusório de se desatarrachar de qualquer forma de vínculo, aos poucos dará espaço à exploração do potencial do seu ser, que trará novas conexões de altíssima beleza. No Dharma e Mihyarin você se tornará um co-criador sagrado com o divino. Que assim seja, Senhor. O último alerta aqui é o seguinte: o divino respeita o seu ser e as suas cocriações. E vamos pontuar aquilo que dissemos ao longo desta canalização e talvez tenha ficado perdido para você. Você precisa escolher fazer parte de uma cocriação maravilhosa. O divino pode lhe convidar e lhe inspirar, mas você precisa escolher, pois um ser do Dharma em livre-arbítrio vai seguir vivendo pelo mundo experiências diversas. Porém, iniciar esse novo ciclo mais complexo é uma escolha e deve ser feita de forma consciente e depois nutrida, mantida e vendo a reluzir e florescer na eternidade. Lembre-se, você é que escolhe, que assim seja, Senhor. Como é perceber que o tempo todo cada um de nós, encarnados, seres humanos, poderíamos ter escolhido algo tão extraordinário como estas joias, mandalas cocriacionais. Que beleza, não é? Você começa a entender a beleza da nova Terra, o que ela de fato permita que aconteça. Criações tão grandiosas, complexas e maravilhosas. Um grupo de seres humanos iluminados não se compara a todo um planeta vivendo nesse estado, irradiando a sua luz para todos os cantos da criação.
Poder cocriar isso é um milagre inconcebível. A beleza do que se apresenta à sua frente é maravilhosa. A joia que você será capaz de fazer parte e constituir é inacreditavelmente linda e reluzente. Que assim seja e assim é. Quanto mais você se propõe a dedicar-se e acelerar, mais você irá ocupar a belíssima joia ao centro dessas mandalas. Portanto, a sua devoção e dedicação estará premiando a você mesmo, com a possibilidade de descobrir o seu potencial ainda mais elevado e sublime. Não tenha medo de ousar ser um fractal divino no centro de uma belíssima criação. Ao contrário, é uma dádiva e um presente para aqueles que têm a coragem de amar, devotar-se e criar-se com o divino. Portanto, você que está ouvindo essas canalizações no espaço e no tempo aqui agora, ouse iluminar-se e elevar-se o quanto antes para poder brincar e desfrutar dos presentes e fazer essa escolha. Como a belíssima borboleta iluminada, cocriando com a consciência suprema e sendo premiada, tornando-se uma joia sagrada na eternidade. Que assim seja, Senhor. Todos irão iluminar-se. Todos irão juntar-se eventualmente. Porém, aquele que abraça e aproveita a oportunidade agora terá a chance de ocupar esses espaços maravilhosos na mandala cocriacional. Aqueles que chegarem por último terão que ter a belíssima e maravilhosa ousadia de talvez participar da criação de novas mandalas no espaço e no tempo para poder descobrir o que é este potencial. Portanto, aproveite aqui agora essa linda oportunidade que você tem. É um presente sagrado, divino, inconcebível. Que assim seja, Senhor. Para nós aqui, estamos tentando traduzir numa linguagem humana, é que existe um potencial inacreditável de experiência ao fazer essa escolha. Para um ser que vive na eternidade, criando e criando e criando, é abraçar um potencial maravilhoso aqui e agora para você disponível. Seja capaz de valorizar quem você é neste momento e tudo aquilo que se apresenta à sua frente. Que assim seja, Senhor. Amado irmão, amada irmã, todos vocês têm um presente nas mãos. Cada um de vós seja capaz de absorver a beleza desses ensinamentos e aprendizados e extrair o máximo potencial para colher frutos na eternidade de suas sábias escolhas. Neste momento, o seu corpo, o seu templo é o ponto central deste enfoque. Seu estado de frequência, seu estado de liberdade, de enraizamento, sua capacidade de purificar, transcender
deixar ir as reatividades, a condutividade de seus estados emocionais, o nível de sua reconexão, a transcendência de seus condicionamentos. Tudo está aqui nesse momento, neste tempo sagrado. O que está acontecendo aí dentro? Qual chakra está ativo e por quê? O que você precisa deixar ir para estar em paz, em relaxamento profundo e na certeza que tudo já está garantido nesse estado, nessa frequência? O que precisa ser movimentado no seu corpo? Permitido, acolhido e garantido em alta frequência. Imagine agora que você é capaz, com uma esponja luminosa, de limpar e restaurar a pureza de qualquer chakra ou parte do seu corpo. Ao mesmo tempo, com a outra mão, você possui um emanador de frequência que é capaz de entrar profundamente e reescrever o seu ser numa formatação de Dharma. Você limpa o passado e imprime, escreve o futuro. Agora, imagine a joia brilhando no futuro. A joia de sua cocriação, a mandala que você irá fazer parte. Ela está brilhando muito forte. Ela está brilhando porque ela está recebendo uma grande luz, um grande sol. Agora imagine que o sol que brilha para esta joia, para que ela reluza, agora está brilhando para você quem você é neste momento. E você começa a absorver a informação que gera o brilho nesta mandala no futuro, nesta joia preciosa. Está agora sobre você, informando e reluzindo você, atravessando todos os seus chakras, todo o seu corpo está sendo banhado por esta luz. Informações, inteligências, possibilidades, posturas, tudo está sendo embranhado no seu código. E você vai adotando uma sensação e uma atitude compatível com o que você será. Pois o sol que brilha e ilumina no futuro é reflexo da criação futura. E ao lhe iluminar aqui, ele cria o futuro com você. Se imagine aqui agora se transformando naquela parte da maravilhosa mandala.
Deixe que esse sol vá ficando mais forte, mais forte, mais luminoso e mais luminoso. É como se algo em você soubesse exatamente o que fazer, mesmo que não venha na sua consciência ou pensamento. Como fosse claro para você o desdobramento. E vai intensificando, 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 intensificando. Até que cada partícula do seu corpo esteja em ressonância com este sol. É o sol da nova terra e você plenamente realizado. Agora ative nos seus ossos a frequência da nova terra e na sua espinha dorsal. Vá ativando e sentindo e esta nova terra está altamente configurada. Sinta todos os seus fluidos corporais, todos os seus átomos ressonando nessa frequência. Você está fervilhando esta joia, esta mandala. Tudo é maravilhoso, extraordinário. Incrível, sofisticado. Todo o seu ser. E vá ativando e ativando e ativando e ativando, confiando, acreditando, ressonando e vá ativando o portal da alma. Sinta o cristal do coração, a unicidade no seu ser. Deixe que a consciência suprema se aproxime e verta sobre a sua flor da eternidade a sensação de ser um ser eterno, que vai se misturando com a unicidade, a nova terra, e vai se esparramando para todos os lados a sensação maravilhosa desta mandala. Agora sinta novamente esse sol fortalecido, ressonando e a consciência suprema atrás de você. Fortalecendo, e você vai emanando para todos os lados desta frequência, e a realidade vai se transformando para refletir a sua existência. Isso é ativar a chama da eternidade, o pilar da nova terra. A chama da ascensão está queimando em seu ser. Eu sou o centro, este é o meu lar, esta é a minha casa, este é o meu novo senso de eu. É para cá que retorno, pois eu sou a nova terra, que assim seja, Senhor. Nesse estado extraordinário transcendental, eu já sou a criança plenamente desperta, cocriando com a consciência suprema novos mundos e universos, livre da dualidade e do antagonismo. Eu sou um ser unificado singular. Portanto, os mundos que cocrio com a consciência suprema são de gentileza, doçura, beleza, em um profundo estado de amor e consciência iluminada, num êxtase celebrativo maravilhoso da dádiva da cocriação, que em profunda gratidão transbordo aqui agora em meus decretos e visualizações pessoais.
A cada dia, a cada momento, lhe é apresentado de novo e de novo a oportunidade de ressoar a sua visão e as suas criações. Visualize então o seu dia e pontue-o, preencha-o com a pulsação de suas criações. Cada ser divino que está aqui auxiliando todos vós encarnados, estamos ressonando com a consciência suprema maravilhas incontáveis para todos os seres na cocriação. Portanto, divino ser, celebre junto de nós a beleza de sua dádiva, declarando todos juntos em voz alta: que assim seja e assim é, pois esta é a minha vontade, a vontade de eu sou divina sagrada, consciência divina sagrada, presença, manifesto e plasmado no plano da matéria, através desta face, deste templo de eu sou aqui e agora. Que assim seja, Senhor, é, que assim seja, Senhor, é, que assim seja, Senhor, é. Gratidão. Aqui em Arte estamos criando a nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.